Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez a gente vai partir para a criação do nosso primeiro teste, ok? Então nós vamos a usar o guia do JUnit 5 como referência para poder escrever o nosso primeiro teste, mas eu não vou dar um detalhe ainda, isso talvez vai ficar depois, então a gente vai ficar um pouco focado num projeto. Nós temos um projeto aqui que é um projeto que permite calcular o índice da massa corporal. No caso, tem a ver com você saber se uma pessoa está dentro do peso normal definido pela Organização Mundial da Saúde, ok? Segundo alguns cálculos que você pode fazer, de acordo com o peso e a altura da pessoa, é possível saber se essa pessoa está dentro do normal, de um peso aceitável, de acordo com a idade também. Então, por isso é que aqui temos o peso de uma pessoa, a altura e a idade. E depois também adicionei uma observação. Nós vamos calcular, vamos procurar saber se uma pessoa está dentro de um peso recomendado, como primeira parte do nosso teste. Então, o objetivo é saber se ela está dentro de um peso recomendado. Eu tenho uma classe aqui que calcula isso, talvez eu vou apresentar depois para não deixar o pessoal um pouco preocupado, mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou vir para aqui no projeto, eu tenho aqui o meu main, antes do main eu tenho que ter uma pasta propriamente para o teste. Nos menus eu vou ter o meu projeto desenvolvido, a parte que vai interagir com o usuário, toda a lógica do negócio, e depois vou criar uma pasta também, a parte que vai conter os testes. Então vou vir aqui, eu já tenho aqui no IntelliJ, que já me facilita, mas você pode criar aí as pastas, e a partir daqui eu vou criar uma classe. Essa classe eu vou chamar de calcular IMC, no caso, teste, ok? Essa é a minha classe de teste, e aqui vou criar um método de sem retorno. Nesse caso vai ser chamado também de teste, e aqui a gente criou o nosso método. Para ser reconhecido como um teste, eu tenho que usar aqui a anotação teste. Isso é o suficiente para fazer com que ele seja reconhecido. Depois, para poder testar, simplesmente chamo aqui afirmação, que em inglês é assertion, ok? Ponto, e vou dizer o que eu quero confirmar, ok? Pode dizer, quero confirmar que seja verdade. Então, vou dizer assertion true. Estou dizendo que quero confirmar uma verdade. E qual é a verdade? Verificar se alguém está dentro do peso normal, se o MC dele é recomendável ou é aceitável. Como é que eu vou fazer? Vou chamar minha classe calcular IMC, ponto, e aqui aparece o método, ok? A gente vai entrar em detalhes nesse método depois em outras aulas, no caso. Então, esse método aqui ele permite verificar se você está dentro do peso aceitável ou não. E se você estiver, ela retorna falso. Se você estiver, ela retorna verdade. Se você não estiver, ela retorna falso. Então, vamos supor o seguinte: eu tenho primeiro o peso, vou dizer que uma pessoa tem aí um peso de 69 e ele tem uma altura de 1,70 m, por exemplo. Ok, vamos verificar se essa pessoa está no recomendado. Vou clicar aqui em testar e ele vai processar aí para testar. Ok, o teste passou, funcionou com sucesso. Significa que é uma pessoa que tem um peso de 69 com uma altura de 1,70 e está dentro acima de 20 anos. Então quer dizer que o peso ou a altura ou o peso dele é normal, ok? Já ao contrário, por exemplo, se uma pessoa tiver aí um peso de 100 e tiver uma altura de 70, ok? Talvez ela já não esteja num peso normal. Vamos tentar ver o que ela vai retornar. Ok, o teste retorna falso, dá aí um erro, mostrando que ele esperava um verdade e na verdade retornou um falso. Por quê? Porque uma pessoa que tem um peso de 100, ok? E tem uma altura de 1,70, talvez não é recomendado como ele estivesse no peso ou com o peso ideal, o peso normal, ok pessoal? Então, essa é uma das formas que a gente pode usar para poder testar. A gente poderia vir aqui e adicionar que a gente espera um falso e assim ia funcionar, ok pessoal? Então, este aqui é o primeiro teste, ok? Só para o pessoal ver que na verdade fazer testes em alguns casos é muito simples, em outros casos talvez também pode ser um pouco complexo. Vai depender do nível de experiência que você tem. Mas aqui é o início de um teste, ok pessoal? Então é desse jeito que a gente tem. Vamos executar para ver como é que vai retornar esse teste que a gente acabou de fazer agora. Ok, funcionou e significa que está funcionando, ok pessoal? Então nos vemos até já.